Filosofia pela Universidade de São Paulo. E além também, né, desse currículo acadêmico de mestre, licenciado e bacharel pela Unifesp, o professor Diego também é autor do livro A Escola do Tucano, que eu tive o privilégio de ler. Livro no qual ele, a partir de uma herança literária crítica, admitido no livro textualmente que inspirado na Revolução dos Bichos, excelente obra também, o professor Diego destrincha as mais diversas classes existentes na sociedade, classes profissionais, econômicas, políticas e etc. E agora, nesse momento, passarei a palavra ao palestrante que discorrerá sobre política e Estado nas missões jesuíticas. Por favor, professor Diego, muito obrigado mais uma vez. Agradeço, Sérgio, agradeço quem teve um tempo aí de uma quinta-feira, né? Eu também, a princípio, achei que fosse uma sexta, mas uma quinta-feira. Então, é um tema muito... Quando você me convidou para discorrer, a princípio você pensou no Santo Agostinho, que é um autor que eu estudei. Então, poderia ser uma leitura política da Cidade de Deus, por exemplo, como Santo Agostinho imaginava essa contradição cristã, viver no mundo e fora do mundo, né, estando no mundo, pensar essa discussão que foi até a modernidade, ela tem muita discussão sobre isso, né? Como que o cristão deveria viver, já que ele está no mundo, né? Mas aí eu optei pensar nas missões jesuíticas, porque é algo que, penso eu, que está mais de acordo com o objetivo da comissão. A ideia, acho que a sua ideia também, de pensar uma herança mais brasileira. E como que eu cheguei, né? Um professor de filosofia, estudei Pascal e Agostinho no mestrado, foi chegar na relação jesuítica, né? Então, a princípio pode ser estranho, mas não é. Porque o Pascal, o autor que eu estudei do século XVII, um filósofo, matemático, moralista, né? Do século XVII, ele é um dos grandes críticos ele é um jansenista, que é uma corrente que surge na França, que preserva ou busca preservar um rigor moral mais acentuado, em contraposição a um laxismo moral que é predominante na visão do Pascal pelos jesuítas, né? Então, nós estamos ali no século XVII, no contexto ainda da Contra-Reforma, e há esse embate. Então, para os jansenistas, os jesuítas têm uma prática moral muito maleável, que é o que a gente vai ver. Essa origem, ela se dá é interessante, né? Porque essa origem, ela se dá justamente na relação jesuítica com os índios, né? Nessa missão jesuítica, em que os jesuítas tiveram que se adaptar a teologia, a prática militante com o paganismo ali dos índios, né? Os rituais antropofágicos, etc, etc. Então, a partir desse contexto, após terminar o mestrado, eu comecei a estudar, há uns 5 anos já, eu tenho me dedicado a pensar essa relação dos jesuítas com os índios, né? Esses 2 primeiros séculos, sobretudo, aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa nessa relação, a gente pensa em alguns personagens que são extremamente interessantes. Infelizmente, não vai dar para falar sobre todos eles, porque é um tema muito amplo. Então, eu já me contentei de que eu não vou conseguir abordar toda a problemática, mas eu só queria levantar alguns pontos que são consenso e alguns pontos que é uma leitura que eu tenho sobre essa herança jesuítica, que extrapola o que a gente aprende na escola, né, nas aulas de história, que foi essa educação jesuítica que, sem dúvida, teve o seu papel lá. Então, foi por isso que eu cheguei nos jesuítas. Então, a partir dessa crítica do Pascal, eu comecei a tentar entender, mas o que ele está criticando, né?
E o que a gente tem um cenário muito complexo e interessante, porque os jesuítas eles nascem ali na Contra-Reforma, no início do século XVI, com um papel de restabelecer aquilo que a Igreja Católica tinha ou tinha perdido, ou tinha deixado de atuar de uma maneira muito mais intensa, que é sobre a religiosidade, né? A mentalidade religiosa do século XVI. Ali. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que me passou despercebido por um longo tempo, mas aí, lendo o Weber, eu tive essa percepção, e eu acho que ele está correto na análise que ele faz, que é justamente, a princípio, a gente pode achar que a reforma protestante ela teve um caráter exitoso, porque relaxou a mentalidade cristã. Né? Então, o Weber, ele no clássico Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele diz que é justamente o contrário. Né? É justamente esse relaxamento moral que estava acontecendo na sociedade no final da Idade Média, começo da modernidade, que faz com que essa ética protestante, essa ética do esforço, essa ética do trabalho, que o Weber, de maneira magistral, ele capta ali nesse momento histórico, e que nós vamos ver que os jesuítas têm isso. Então, aqui é uma leitura que eu faço, os jesuítas são a primeira ordem católica que evidencia uma ética do esforço, uma ética do trabalho. Não por acaso, se der tempo eu vou falar um pouquinho, não por acaso, o padre Antônio Vieira, por muito tempo, ele teve uma relação com os cristãos novos, com os judeus que chegaram aqui no Brasil, muito próxima, né? Então, os jesuítas eles tiveram uma relação com a modernidade muito aberta. Então, essa leitura não sou eu que faço, são grandes estudiosos que fazem, que dizem que o caráter dos jesuítas foi um caráter extremamente de entender a realidade que estava se colocando, uma realidade de mudança. Então, para esses historiadores, para esses autores, eles tiveram essa percepção de adequar a doutrina religiosa, o rigor moral, com aquilo que estava se colocando. Então, o jesuitismo surge nesse contexto, só que quando eles chegam, ele chegou no Japão, eles chegaram logo nas primeiras décadas já na China, chegaram aqui nas Américas, é um dado que às vezes a gente não se dá conta, mas os jesuítas eles tiveram uma postura muito militante, eles foram um grupo muito militante. Então, poucas décadas depois do seu nascimento, eles já ocuparam grandes partes do mundo. Né? Você imagina, no século XVI, você chegar na China, você chegar no Japão, pregando o cristianismo, né? num território extremamente hostil. E essa hostilidade que eles vão encontrar aqui no Brasil, né? Com relação aos indígenas. Não uma hostilidade, por vezes, direta, como a gente tem relatos de jesuítas que nem conseguiram chegar até ao contato direto com os índios, morreram antes por acidente ou até mesmo por ataque indígenas. Então, os primeiros sucessos dos jesuítas foi justamente depois de algum tempo em que os jovens índios começaram a fazer essa mediação aí com as tribos, né? Então, eu separei aqui, separei aqui alguns tópicos para a gente tentar entender o que os jesuítas encontraram aqui. Então, nós temos a estimativa de uma população indígena aqui, a mais otimista fala em 5 milhões de índios, distribuída em 1.000 etnias. Eu acredito que não chegue a tanto, eu sou mais favorável a uma leitura que faz de 3 milhões de indígenas, uma população por volta de 3 milhões de índios, distribuído em 1 milhão de etnias. Então, é esse cenário que os jesuítas encontram, pensando que eles surgiram, a ordem surge em 1534, em 1549, junto com a instalação do governo geral, eles já chegam aqui
com o seu, para mim, o teórico mais importante da ordem, pelo menos no primeiro século ali, que é o Manuel da Nóbrega. Então, importante por quê? Porque depois eu vou falar, se der tempo, eu vou falar de um aspecto que ele traz, que vai envolver no direito subjetivo, né? Um aspecto interessante, talvez não dê tempo, mas espero que dê tempo, pelo menos, para tocar nesse assunto. Então, os jesuítas chegam aqui com essa extrema diversidade étnica, né? Uma coisa importante para a gente falar que os índios, se a gente está falando de 1000 etnias ali, a gente tem uma cultura extremamente rica e complexa. As relações também por si complexas. Só que eu me propus a falar sobre Estado, e há uma discussão que eu queria trazer também, que é se existia Estado nessas tribos indígenas, ou nesses grupos indígenas. O Estado como a gente pensa hoje, né? Ou próximo do que a gente pensa hoje. Então, alguns teóricos, antropólogos, vão dizer que sim, há um Estado, embora, obviamente, um Estado mais primitivo, e outros vão dizer que não há um Estado como a gente conhece, nem próximo do que a gente conhece. Eu sou favorável, a minha leitura é de que, de fato, não existe um Estado nessas tribos indígenas. Então, isso tem uma importância significativa, que tem uma historiadora que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: olha, já que não, o Estado, a missão jesuítica, ela constitui como um Estado dentro do Estado. Então, se o governo geral foi como a coroa decidiu organizar a sociedade, as missões jesuíticas, ela tem, digamos, são as palavras dela, ela diz que a missão jesuítica é uma espécie de milícia apostólica, né? Então, é o Estado dentro do Estado. Isso tem um papel interessante por uma série de motivos que talvez a gente lembre, que é justamente com a opressão que os índios começaram a sofrer com os colonos. Então, se a gente lembrar que a ideia dos jesuítas era a conversão de uma maneira explicativa, educativa, pedagógica, né? Os colonos, eles têm uma visão diferente. Eles acham que os indígenas devem servir para prover aquilo, ou prover as necessidades, prover a subsistência deles. Aqui, obviamente, numa visão aristotélica, né, de uma diferença natural entre os indivíduos. Então, aqui também é interessante observar o seguinte: obviamente, os colonos e parte dos jesuítas tinham essa percepção de que o índio era um ser inferior. A gente não pode achar que mesmo os jesuítas, nessa dura tarefa de conversão, achar que alguns deles achavam que os índios eram semelhantes, né? Esse para mim é um equívoco. Penso eu, daquilo que eu estudei, daquilo que eu estudo, a gente tem até uns exemplos mais de personalidades que isso deixa mais claro dentro dos teóricos jesuítas, de que eles veem os índios como um ser inferior, como um ser que deve ser civilizado, como bárbaro, não é? Por outro lado, você tem indícios, o Manuel da Nóbrega, embora não penso que ele em algum momento considerou os índios como iguais, mas preservou ou pelo menos a dignidade indígena, no sentido de que não, esses seres, eles têm suas necessidades, seus direitos que devem ser garantidos. Então, retomando, para mim não havia Estado. Então, essa ausência de Estado fez com que as missões se comportassem ali como um Estado dentro do Estado. Então, esse é o primeiro ponto que eu me propus a tocar dentro do que foi proposto. Como que era a organização indígena? Obviamente, existia uma organização. Essa organização, pela historiografia, e até hoje é dito que você tem ali uma
tradição ligada ao ancião. Então, é uma hierarquia, embora não tão acentuada como nas nossas sociedades modernas, mas você tem ali uma coletividade integral ou interligada, em que os indivíduos eles fazem parte ali de um pacto social minimamente desenvolvido. Mas isso, para mim, não representa um Estado ainda no sentido complexo, como a gente pensa, ou como eu vou tentar mostrar, pelo menos em partes, como as missões jesuíticas elas têm essa função. Uma das características do jesuitismo, que para mim foi fundamental para eles conseguirem, dentro das missões, ter êxito, foi algumas características que tem a nossa... Eu vou até pegar o nome dela aqui, antes que eu esqueça, da Sônia Siqueira, que é uma intelectual que estudou a Inquisição na sociedade colonial, e ela diz ela tem um termo interessante, que ela diz que é o maquiavelismo, eu anotei aqui em algum lugar, que os jesuítas, eles utilizam uma espécie de maquiavelismo, no sentido de que os jesuítas se utilizam de todos os meios necessários para defender aquilo que eles achavam que era o correto. No caso, integrar os índios no contexto cristão, no contexto da salvação. Lembrando que eles são pagãos, né? Então, esse termo é muito interessante porque ele nos traz aqui uma postura muito ativa dos jesuítas. Muito ativa e muito maleável. Então, se a gente pensar que os índios tinham hábitos de antropofagia, mesmo após os primeiros contatos com os jesuítas, eles escapavam, eles voltavam a cultivar os seus rituais. Então, os jesuítas, o êxito do jesuitismo é justamente essa maleabilidade. Ela se coloca como uma ordem que se pauta a partir da necessidade, que a gente vai chamar na moral, que é o casuística, né? Que é você adequar aquilo que você considera certo a partir de um contexto social específico. Então, isso que os moralistas do século XVII vão criticar, ou seja, não, a moral ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser única, ela não pode abrir exceções. Os jesuítas, a partir da própria ideia do Loyola, que é da prudência aristotélica, ou seja, quando eu não tenho como me guiar por uma lei, por uma lei teológica, eu tenho que utilizar minha consciência, minha prudência para decidir. Então, esse é o cerne da ação jesuítica, a prudência aristotélica, que a gente pode colocar em termos políticos como uma espécie de maquiavelismo, ou seja, eu faço tudo o que for necessário para conseguir os meus fins. Não é? E, de certa forma, isso foi um êxito. Né? Eles conseguiram porque eles tiveram essa maleabilidade. Então, algumas das características dos jesuítas que construíram, que favoreceram esse Estado, que eu vou chamar de Estado aqui nas missões, é a obediência, o caráter de obediência, a praticidade, uma ideia de coletivo. Isso é muito importante, porque os jesuítas, eles sempre colocam se a gente for pensar depois o Sérgio pode até falar um pouquinho, se a gente for pensar numa ideia de Estado, em que o indivíduo se coloca acima do Estado, certamente não funciona. Então, os jesuítas têm esse desprendimento. Então, eu tenho que fazer algo que não passa pela minha vontade, não passa pelo meu desejo individual, passa por uma ideia coletiva. Aqui, uma ideia coletiva no sentido cristão, se a gente lembrar da palavra católico universal. Bem? Uma hierarquia, isso é importante, isso fica bem acentuado nas missões.
E, obviamente, não menos importante, uma superioridade moral, como eu falei. Então, você tem, né, no século XVI ali, textos que dizem que os asiáticos são superiores aos índios, por sua vez, os índios são superiores aos negros, e essa atitude vai dar uma discussão muito grande do porquê que os jesuítas têm escravos negros, né? Alguns até defendem que o grande intelectual que deu cabo a essa explicação foi o grande Antônio Vieira, né? Chegou para ele essa discussão e ele ali no seu malabarismo teórico ele conseguiu achar uma explicação que fala assim, não, os negros sim podem ser escravizados, os índios não. Então, alguns teóricos que dizem que quem deu aval final para uma escravidão negra foi o Antônio Vieira. Então, o rigor moral, tem uma frase interessante do Gilberto Freire, no seu excelente Casa Grande Senzala, o clássico, né? E ele diz ali que você imagina essa ideia que a gente tem da relação índio-portugueses, ou até a famosa frase, né, não existe pecado abaixo da linha do Equador, né? O Gilberto Freire ele faz uma anedota interessante que ele chama os jesuítas de donzelões intransigentes, né? Querendo dizer que aqui os únicos que tinham algum tipo de moral eram os jesuítas. Então, não é novidade que até padres recorriam a práticas pouco, digamos, ortodoxas, né? Temos casos de padres que tinham filhos, que utilizavam do seu poder para ter casos com mulheres, até às vezes mulheres casadas. Na escravidão, eles se utilizavam do poder para abusar de certas mulheres, mas, ao que tudo indica, e é uma leitura que eu concordo, é que os jesuítas eles conseguiram manter esse rigor moral. Então, temos até cartas interessantes do Manuel da Nóbrega pedindo, né, que Portugal mandasse roupas ou trapos para cobrir aqui as índias e depois as escravas. Então, era uma preocupação dos jesuítas fazer com que as mulheres se vestissem, né? E, além desse rigor moral, né, sempre reprovar os excessos, os jesuítas, eles conseguiram, para a gente ter uma noção digamos, isso é interessante nos jesuítas, né? Tem até uma anedota no meio católico que diz que quando a igreja tem algum problema, tem que chamar um jesuíta, porque eles são muito bons em resolver problemas, né? Eles são muito práticos. E isso, de fato, pelo menos nesse contexto aqui que a gente está estudando, eles de fato são muito práticos, né? Então, essa é a grande característica, e é isso que eu vou dizer que foi o grande êxito político das missões jesuíticas. Ele tem um caráter muito prático ali. Então, diante de uma dificuldade, eu não vou recorrer à Suma Teológica do Tomás de Aquino ou a Cidade de Deus do Santo Agostinho, não. Eu tenho um problema, eu vou resolver esse problema com aquilo que eu tenho. Então, os jesuítas agiam assim. Se, por um lado, isso gerou muita crítica, no século XVII, sobretudo, isso teve um caráter efetivo aqui na colônia. Eles conseguiram prosperar. Então, se a gente imaginar que eles chegaram aqui por um número muito reduzido e pouco depois, com incentivos da coroa, eles chegaram a ter terras, as escolas, missões, e chegaram, em maior ou menor medida, a sempre estar próximo da coroa portuguesa. O Antônio Vieira é um exemplo disso. Né? Eles sempre estiveram muito próximo do poder. Então, eles conseguiram, pelo seu caráter prático, sempre estar muito próximo do poder. Isso está ligado, obviamente, àquilo aquilo que eu chamei, que a Sônia Siqueira disse, que é o maquiavelismo militante dos jesuítas, né? Saber se adequar aos tempos, ou que a gente pode chamar de uma modernidade, que os jesuítas são os primeiros a trazer. Bom, então,
essa maleabilidade, essa praticidade, essa foi muito importante para as missões, porque tinha ali um problema, então a gente resolve. Essa maleabilidade moral também, porque os índios, obviamente, num contexto extremamente difícil, você tentar convencer a um índio de um dogma extremamente difícil, incompreensível. Mas aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção, que foi importante também, que é o que eu vou entrar agora na política, que foi a ideia do consentimento e da coerção por medo. Então, você tem um contexto ali em que as missões representam o Estado dentro do Estado. Então, os jesuítas, embora eles não surge como uma missão que se afasta do mundo, pelo contrário, eles afastam nas missões os índios de qualquer contato com o máximo possível do mundo externo. Então, eu acho que essa ideia é muito feliz para a gente tentar entender de como que as missões elas se organizam. Então, é o Estado dentro do Estado. Então, o governo geral tem uma ideia de organização, de inclusão, só que as missões têm uma outra ideia de inclusão, outra ideia de organização. Então, aqui tem um estudo clássico não sou eu, essa ideia não é minha, é do José Heisenberg, que é a tese dele, que diz as missões jesuíticas e o pensamento político moderno, que ele traz justamente essa contribuição muito importante que os jesuítas trazem nesse contexto, nessa organização política, que são as missões, nessa organização estatal ou estatal, que ele diz que é a coerção e o medo. Então, o que o Hobbes vai dizer lá, alguns séculos depois, de que para você ter um contrato social ali minimamente viável, você tem que ter o consentimento, e esse consentimento vem pelo medo, né? Isso é interessante porque, de fato, quando o Manuel da Nóbrega tem relatos dele dizendo que os índios são pessoas que acreditam, né, em seres, no diabo, em seres que podem trazer malefícios ou benefícios de acordo com a sua vontade. Então, obviamente, os jesuítas eles se utilizam desse imaginário indígena de medo. Obviamente, se a gente pensar na liturgia cristã, de que se você não fizer certas coisas, você vai para o inferno, isso obviamente teve impacto na mentalidade indígena, né? Só que esse impacto, obviamente, ele foi também limitado, porque você também tem vários registros de índios que escapam, que fogem, que voltam para a antropofagia, para ter várias mulheres, enfim. Então, um outro aspecto que ele traz nessa leitura que ele tem das missões jesuíticas é justamente a coerção. Então, se as missões ela representa um Estado dentro do Estado, ela também representa uma coerção. Não só uma coerção no sentido físico, mas no sentido também de salvação mesmo. Olha, se você não fizer isso que eu estou te falando, você vai para o inferno. Você quer para o inferno? Não, então é bom você fazer isso. Obviamente isso tem impacto. Tem um impacto que não pode ser negado. Agora, essa postura dos jesuítas, ela tem um limite dentro dos próprios colonos, dentro da própria mentalidade portuguesa, porque nós temos uma série de casos em que os próprios cristãos eles cometem uma série de ilícitos, né? E esse medo do inferno, ele por vezes ele não impede que eu haja de determinada maneira. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aí, novamente, nós vamos entrar na característica que eu considero principal das missões jesuíticas, que é justamente você a maleabilidade, ou seja, você não guerrear essas concepções, você não guerrear essas atitudes, você tentar um consentimento ali, uma estratégia intelectual, pedagógica, de mostrar que aquilo que você está fazendo é errado e que isso terá consequências.
Então, isso para mim é muito importante. Então, essa é a característica que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é justamente dos jesuítas, das missões jesuítas, eles terem essa preocupação de tentar fazer com que nessa relação com o outro, ela se dê de uma maneira pedagógica. Ou seja, eu vou tentar te convencer. Então, aqui a ideia do consentimento ou da integração do outro, que representa as missões, ela é importante. Por quê? Porque só a coerção não funciona. Se a gente pegar na história do Brasil, a escravidão indígena, aqueles colonos, os bandeirantes depois, que têm essa prática de coerção física, elas não tiveram sucesso. Mas essa ideia, essa plasticidade moral que os jesuítas pregam, que eles defendem, isso certamente foi uma característica muito positiva na relação que ele teve com os indígenas ali. Repetindo, isso vai ter muita crítica no século XVII, isso vai ter muito excesso no século XVII. Pascal, como eu falei, vai ser o grande crítico, o grande satírico disso. Nós temos exemplos, por exemplo, no século XVII, de homicídio, em que os jesuítas ali tentam, com a sua casuística, justificar, ou adultério, enfim. Isso, obviamente, tem os seus extremos. Mas dentro desse contexto em que os jesuítas se colocam, essa é uma questão que a gente precisa lembrar sempre, essa é uma missão que eles se colocam de converter, de convencer os índios da verdade religiosa que eles pregam. O consentimento, ele é muito importante, né? Além da pedagogia, do rigor moral, da praticidade, da hierarquia, como todo Estado, né, pressupõe, uma integração do indivíduo. E uma coisa interessante também que os jesuítas colocam é os direitos e deveres dos indígenas, né? Quando o Manuel da Nóbrega, aqui é outro ponto que eu queria tocar, há uma discussão no começo da escravidão indígena, que é o seguinte: tá, o Las Casas, que é um teórico jesuíta que ele traz essa discussão, ele diz o seguinte: ora, tá, mas e se os indígenas quiserem ser escravizados por livre e espontânea vontade? Então, essa é uma questão que surge lá essa é uma questão que surge. E os colonos defendiam isso. Falaram assim: não, mas eu não estou escravizando eles. Eles que querem, eles estão passando fome, eles estão vindo para cá porque eu estou dando comida para eles, né? Então, o Nóbrega fala assim: mas a gente precisa analisar caso por caso, né? Então, surge nessa discussão para a gente ver como que esse rigor, essa adequação jesuítica, ela chega nas leis também, né? Nos princípios legais. Então, para vocês terem uma ideia, a Suma Teológica dizia que um indivíduo não pode abrir mão da sua liberdade só se for de extrema necessidade. Ou seja, se sua vida está em risco, a liberdade ela pode ser privada nessa situação. Então, isso que o Manuel da Nóbrega diz. Agora, outros jesuítas vão dizer o seguinte: tá, mas a gente pode trocar essa extrema necessidade por grande necessidade. Então, você veja como você tem isso que a gente vai ver até hoje no direito, né? Essa análise da palavra, tentando adequar aquilo que eu desejo, ou aquilo que me traz mais benefícios, ou aquilo que me trará mais proveitos. Então, o adversário, nesse sentido do Nóbrega, é o Las Casas, que ele diz o seguinte: não, mas em grande necessidade já pode escravizar os índios. Aí o Nóbrega não diz: não, você não pode, porque muitas vezes, você está forjando uma necessidade para alegar que, olha que coisa interessante, né? Então, você já tem talvez não seja o termo correto, depois o Sérgio me corrija, você tem uma pendência ali jurídica já, no sentido da letra da lei, vamos dizer assim.
Então, o Nóbrega diz, não, vocês estão forçando uma situação para justificar algo que vocês querem. Então, isso é maquiavelismo. Isso é maquiavelismo. É você fazer aquilo que você deseja e você utilizar todos os meios, aqueles que você tem disponível, para conseguir os seus fins. Isso é maquiavelismo. Os jesuítas agiram dessa forma? Certamente. Certamente agiram dessa forma. Teve os seus excessos? Obviamente teve os seus excessos. Você tem uma discussão também muito grande que as missões jesuíticas, elas deixam de ser missões e começam a se tornar empresas, né? Você tem um estudo de um historiador, ele diz, os negócios jesuíticos, a tese de doutorado dele, que ele faz uma análise exaustiva dos patrimônios que os jesuítas levantaram. Então, lembrar que os jesuítas tinham um voto de pobreza, né? Então, veja, esse voto de pobreza também foi algo que eles tiveram que ali adequar. Né? Então, pensar que os jesuítas tiveram grandes negócios. Os jesuítas, eles permearam todas as grandes, digamos, agremiações que já existiam ali de profissões. Então, é um segmento que ele tem uma relação com o mundo no seu sentido positivo e negativo, ou seja, no sentido de você observar que o mundo tem certas demandas, por outro lado, no sentido de que eu vou me favorecer dessas demandas também. Obviamente que sim. Obviamente que os jesuítas, eles tiveram tiraram vantagem disso. Então, você tem registros de que os jesuítas, em alguns locais, eles foram até os principais provedores de café, de açúcar, por exemplo, né? E então ele parte de uma missão de conversão, só que ele surge também, ele aparece também, sobretudo ali no século XVII, como digamos, entre muitas aspas, uma empresa também, né? Ou seja, uma estrutura totalmente hierarquizada, com profissões dentro, né? Você tem um livro jesuítico muito interessante, que é Artes e Ofícios, dos jesuítas, que você está lá discriminando tudo que eles faziam e as artes que eles tinham. Então, é uma ética do trabalho. Posso até cometer aqui é uma ética protestante que o Weber vê lá no princípio da reforma protestante, né? Então, a ética do esforço. E tem uma coisa interessante também, que o Antônio Vieira vai dizer séculos depois, numa dos seus sermões, ele condenando a preguiça, por exemplo. Então, ele diz lá o seguinte, olha, o povo aqui é muito preguiçoso. Ele está no Maranhão, ele diz assim, olha, o povo aqui é preguiçoso. Não tem condição. Uma sociedade, não estou sendo literal, obviamente, ele diz assim, uma sociedade não prospera na preguiça. E a preguiça dá margem para vários excessos. Então, olha que coisa, que pensamento moderno, né? De uma ética do esforço, uma ética do trabalho. Então, se por um lado eu falei que a prudência aristotélica era presente, o ócio aristotélico, obviamente que com os jesuítas, e essa é uma leitura que eu faço, que foram os jesuítas e os judeus, os cristãos novos aqui no Brasil, que foram os primeiros a reverter essa noção de que o ócio era uma coisa positiva e passou aos negócios, né? Então, a negação do ócio como algo positivo. Porque, de fato, eles tiveram vários negócios na coroa, no regime colonial. Então, é justamente essa noção, né, de negar o ócio. Vou valorizar o negócio. Então, eu nego o ócio, que é a origem da palavra é justamente essa, né? O negócio é negar o ócio. E tenho para mim que os jesuítas e os judeus foram os primeiros a trazer essa perspectiva. Os cristãos novos, os judeus, por uma questão tradicional, que eles já vinham disso, sobretudo em Portugal. Só que os jesuítas trouxeram essa mentalidade também, de uma ética do esforço, de uma ética do trabalho, da hierarquia. Isso é importante pensar também numa sociedade estruturada hierarquicamente, né? Bom, era isso.
Eu fiz aqui só para a gente terminar, porque senão eu fico falando demais. Eu penso que a mentalidade e práticas jesuíticas, a moral, a política, o Estado, eles contribuíram para o sucesso, né, das suas missões. Então, se a gente pensar uma questão também da aculturação, né, que os jesuítas absorvem muito do que os índios trazem, mas também os índios absorvem muito do que toda a aculturação, ela pressupõe essa mão de mão dupla, né? Então, obviamente que os indígenas, eles incorporam valores cristãos, isso obviamente em sua integralidade é impossível. Por outro lado, os jesuítas, como eu falei, embora alguns chegassem aqui com uma ideia de superioridade muito acentuada, penso eu que alguns, com esse contato, tiveram uma percepção mais relativista, como vai dizer o Montaigne lá, um tempo depois, esse relativismo cultural que é tão necessário quando a gente analisa outros povos. Então, só para terminar, resumindo aqui o que eu tentei explanar, não tinha um Estado. A primeira ideia de Estado que eu penso são as missões, mais do que o governo geral. O governo geral foi apenas uma nomenclatura que não vigou. Então, para mim, as missões jesuíticas representam a primeira tipologia de um Estado moderno, isso pela própria característica dos jesuítas, a praticidade, a maleabilidade, o rigor, a hierarquia. E, por outro lado, a política. Incluir o outro em seus direitos e deveres, e, mais do que isso, colocar o outro com uma perspectiva de que faça parte daquilo que eu me proponho a produzir. No caso, uma sociedade. Então, integrar a sociedade. Obviamente, nós temos várias contradições, como a causa da escravidão negra, né? Que é uma questão teológica mais profunda. Mas eu acho que era isso, Sérgio. Senão, a gente entra em outras questões, mas a gente tem uma pergunta lá, não sei se você quer levantar alguma questão. Eu me dou por satisfeito aqui, senão a gente avança muito na hora. Então, Diego, tem de fato uma questão aqui. Eu não sei se você chegou a pesquisar a respeito desse ponto em especial, da relação das missões jesuíticas com o Marquês de Pombal. Durante a explanação, fiz uma série de anotações aqui. Pretendo também debatê-las com você e com demais interessados. Mas não sei se você tiver se debruçado sobre esse assunto Não, particular. essa relação é controversa. Então, alguns vão dizer que o Marquês de Pombal ele está ali no contexto de um iluminismo esclarecido, de que os jesuítas interfeririam nesse pensamento. Agora, uma leitura que eu faço, que eu acho que é mais, pelo menos a que eu penso mais, é de que os jesuítas estavam de tal maneira embrenhados na sociedade, em maior e menor medida, como eu disse, eles sempre tiveram próximo ao poder. O Antônio Vieira sempre esteve, só no final da vida que ele deixou de estar próximo à coroa. Então, a leitura que eu faço, que alguns historiadores têm, é justamente essa, de que foi essa proximidade que os jesuítas tinham com o poder que incomodou muito o Marquês de Pombal. E isso era um entrave para ele. Então, os jesuítas são um entrave. Então, a expulsão foi justamente essa. Foi um entrave político. Então, eu vou te eliminar porque você tá inviabilizando algo que eu desejo. Tanto é que, se a gente for pensar, os jesuítas voltaram um tempo depois, né? E quando os jesuítas deixam o Brasil, os estudiosos da educação vão dizer que fica uma lacuna enorme, né? Porque a coroa não consegue dar conta. Porque eles são as escolas jesuíticas são a única fonte ali de uma educação minimamente estabelecida. Então, a leitura que eu faço é essa, o Alexander, desculpa, é de que é um movimento político
que o Marquês de Pombal tem, ou seja, eu vou eliminar aquilo que está me prejudicando, vou tentar tirar os jesuítas da jogada. Mas óbvio que você tem outras leituras, você vai dizer que é uma questão puramente ideológica, no sentido de que não cabe mais esse tipo de pensamento, ou a gente avançar um pouco, ou uma laicização do Estado, né, que o iluminismo vai trazer. Você tem esse tipo de leitura. Agora, eu vejo também que a leitura que eu faço é de um entrave político mesmo. Vocês estão atrapalhando, vocês são uma pedra no meu sapato, no meu poder, e os jesuítas eles são muito articulosos. Eles sempre tiveram tiveram muito próximo dos reis portugueses. Alguns deles foram até confessores de reis. Então, eles estiveram muito próximo do poder. E quando o Marquês de Pombal... alguns dizem que sim. Alguns dizem que sim. Mas é uma questão ainda... Alguns historiadores que são já canônicos, né? Eles não batem o martelo sobre foi isso, foi aquilo. Talvez uma soma, sim. Talvez uma soma de impedimento político. Esse filme é muito bom, inclusive, A Missão. O Jeremy Irons? Oi? É com o Jeremy Irons? Esse eu não lembro se é. Acho que o Alexander pode dizer. Esse filme é muito bom. Tem inclusive, eu acho que Jeremy Irons e Robert De Niro. Então é Jeremy Irons mesmo. Tem o Robert De Niro, que era um mercenário, que fazia esse tráfico aí, e que depois se converteu ali. E o Jeremy Irons era o jesuíta. Acho que tem mais de 25 anos esse filme, né? Tem. É um clássico, né? Ele, se eu não me engano... É um recorte, né? É um recorte da missão aqui no Brasil, né? Sim, excelente. Inclusive, ele tem disponível, acho que online. A última vez que eu vi foi online, inclusive. Eu acho que ainda está disponível. É uma boa lembrança, viu? É uma boa lembrança. Os atores de primeira linha, né? Sim, excelente mesmo. Liam Neeson, parece que tinha Liam Neeson, Jeremy Irons, Robert De Niro. Belo elenco. Excelente filme, excelente. E trata bem essa Mas eu não sei se eu respondi, porque e depois talvez teve a expulsão, né? Os jesuítas foram expulsos, né? Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas do Brasil. Exatamente. Teve essa expulsão. Mas, como eu disse, como eles estavam muito próximos do poder, não sei se foi... Agora não sei exatamente quanto tempo depois, mas eles voltaram. Para você ver como eles, politicamente, eles sempre estiveram muito próximo do poder. Eles sempre tiveram muito... É uma característica que já surge com os jesuítas. Estar sempre muito ligado ao poder. Se a gente pensar que foi uma ordem que foi criada em 1535, 34, e já depois de algumas décadas já estava próxima da coroa, não é? Então, é algo que nunca foi visto antes. Né? Então, eles sempre tiveram uma proximidade muito grande com o poder. Até hoje, né? Até hoje, se a gente pensar na Cúria Romana, é cheio de jesuítas. Eu sou teólogo. E a turma fala que lá na alta cúpula é jesuítas de um lado e Opus Dei do outro. As duas grandes forças da igreja. Sem dúvida. Tem até alguns... inclusive, um valor que eles têm muito, eles são grandes intelectuais, né? Os jesuítas têm grandes intelectuais, né? Sim. Se eu não me engano, o Papa... O anterior, ele era jesuíta, né? Inclusive um grande intelectual. O Papa Francisco é jesuíta. O Ratzinger também é jesuíta, né? A missão, os jesuítas ocupam um cargo, tem várias prefeituras, né, lá dentro do pontifício. Então é uma característica que se mantém ainda, né? Mas obrigado aí, pela lembrança do filme. Espero ter ajudado aí, mesmo sem ter uma... Eu não consigo bater o martelo também com relação a isso. Talvez seja a soma de tudo isso, né? O poder político, o iluminismo esclarecido. Eu tenho uma visão, um olhar
o filme até um olhar um pouco diferente dessa questão dos jesuítas, mas isso aí fica para uma outra. É interessante ouvir esse lado que você mostrou aí também, que não conhecia tanto. Talvez o meu lado seja meio enviesado, então... Ah, sim. Tá, Mas da importância olha, do debate também. Não, mas eu cheguei, o Pascal é o que mais bateu nos jesuítas no século XVII. Eu cheguei com uma visão extremamente enviesada também dos jesuítas. É que a gente vai, a partir de alguma leitura, a gente tem que relativizar algumas coisas, né? Mas eu também, a minha leitura, ela começou muito enviesada, porque os jansenistas, eles batem muito forte nos jesuítas, né? Agora, a gente tem que ter uma... Quem teve contato com os sermões do padre Antônio Vieira, outros também são sermões assim, nossa, maravilhosos. Assim, de tal coragem que Sim. não sei se ele, mas são sermões assim que maravilhosos, né? Quem teve contato com os sermões do padre Antônio Vieira e é um grande nome dentro da Companhia de Jesus, né? Sim, Grande nome. sem dúvida. O Antônio Vieira, os adversários dele falavam que ele tinha uma herança judaica, né? Na época não tinha o DNA, então, mas sempre bateram nessa tecla de que, e ele sempre foi muito próximo dos cristãos novos, né? Então isso alimentava cada vez mais a suspeita e, enfim, não dá para saber. Ele chegou a fazer até uma viagem para a Holanda em missão diplomática. Sim, ele chegou. No ano de 1665 a 1667. Sim, ele pediu dinheiro para o tamanho tinha um prestígio também, né? Sim. Ele pediu dinheiro para quando os holandeses invadiram o Brasil, ele pediu dinheiro para os judeus para financiar a ofensiva. Então ele foi um político, no sentido estrito. O Antônio Vieira foi também um político, né? Como você disse, teve missões diplomáticas. Foi uma grande personalidade, né, da nossa história. Eu tenho alguns sermões dele aqui, tem uma coleção bem interessante que saiu agora, não lembro a editora, mas para mim é a mais nova, que é essa coleção aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu ver se é essa mesmo, não sei. Essa aqui é da... Cadê a editora aqui? Da Edra. Que é do Pécora, que é um professor aqui da Unicamp, que é o maior estudioso, penso eu que é um dos maiores estudiosos do Antônio Vieira. Mas eu agradeço aí pela... Anchieta não, o Anchieta não foi, o Anchieta era um jesuíta também. A participação do René, colega de faculdade. Eu fiz algumas anotações aqui, Diego. Você mencionou, por exemplo, aspectos que poderia tratar sob o ponto de vista mais jurídico, relacionado ao indivíduo, submetendo a coletividade, a hierarquia e a superioridade moral. Mas antes disso, né, eu gostaria de falar de alguns pontos específicos, tratar disso bem rápido também, para que ninguém perca muito tempo. Você mencionou o Max Weber, e eu achei interessante que um dos conceitos mais célebres de Estado, no âmbito do direito, citado muito no direito, é aquele do uso do monopólio legítimo da força, né, que eles caracterizam justamente por ter esse monopólio da coerção. E aí, o que é interessante também é que, já do ponto de vista das instituições capitalistas estatais, digamos assim, há quem defenda que não seria aceitável uma formação tanto estatal quanto de finalidades estatais, pressupostos estatais, por exemplo, de garantia de contratos, etc., adotado num ponto de vista mundial a todos os estados, porque cada estado teria sua formação específica, decorrente de história própria, cultura própria, etc. Então, e isso inserido no contexto, numa divisão internacional do trabalho, que teve uma relação de centro-periferia, etc. Então, a nossa especificidade periférica não teria
aceitação de um modelo universal de Estado, principalmente em raiz europeia, né? E aí, dentro disso, né, eu acho interessante como que, retomando a questão que você mencionou de sociedade sem Estado, né, é um pressuposto de política diferente daquele da violência, é uma política que pressupõe mais até, quando você mencionou isso aqui, eu peguei o livro do Sociedade contra o Estado, né, que ele fala assim que o político se determina como campo fora de toda coerção e de toda violência, e não se dá numa relação de mando e de obediência. Então, para eles, né, me parece muito bem encaixar, né, nessa sua premissa, né, de que para os indígenas da época, o Estado não necessariamente tinha aquela matriz europeia, e que eles foram, de certa maneira, catequizados não só no âmbito religioso, mas também no âmbito secular e temporal, no fim das contas, né? E aí, a proposta de secularização, temporalidade também, daria no que a Cristo o que é de Cristo, a César o que é de César, e para eles isso pareceria totalmente inédito e difícil de assimilar. Sim. Inclusive, também, você mencionou a escravidão, escravização dos negros, e eles também, né, foram proprietários de escravos, como você bem mencionou, e também indígenas, né? Tem um trecho do Laurentino Gomes que ele diz que foram escravos indígenas alugados pelos jesuítas que iniciaram as obras da Fonte da Carioca e dos Arcos Velhos, aqueduto que trazia água da Floresta da Tijuca para o centro do Rio de Janeiro, e que originou os atuais Arcos da Lapa. Então, transitando pelo Arco da Lapa, talvez muitas pessoas, eu, por exemplo, antes de ler esse livro, não fazia a mínima ideia de que mão de obra escravizada levou à construção do Arco da Lapa, e que depois disso, dessa experiência, com dificuldades de doutrinação para esse trabalho extenuante dos indígenas, eles também buscaram escravos em outro continente. E mais adiante também, né, na sua explanação, você falou sobre a vontade de se escravizar e quanto ao conceito vago da necessidade, que é também muito utilizado no direito. Inclusive, tem sido cada vez mais comum em vários ramos do direito você ter cláusulas gerais, disposições que simplesmente carecem de interpretação na prática, e que aí você pode ter várias possibilidades de adoção, o que é ótimo para quem quer chegar a determinadas conclusões e aplicações no direito, inclusive para ampliar a esfera de justiça, mas também pode levar a situações nas quais você leva prejuízo de direitos e de minorias. De minorias. Bom, com relação ao indivíduo submetendo-se à coletividade, isso era uma proposição deles, mas que também tem reflexos até hoje, tanto no campo da ciência política, no âmbito da moral, da utilidade, utilitarismo, também no campo do direito doutrinário, direito administrativo, a supremacia do interesse público, embora alguns doutrinadores defendam que a supremacia do interesse público ela é mitigada atualmente, tendo em vista os direitos individuais. E também, com relação ao direito positivo da época, você mencionou também o que seria aplicável, né? E nas ocasiões mencionadas, principalmente no Brasil colônia, né? Depois no Brasil Império, alguns trechos ainda continuaram aplicáveis, mas as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, elas eram o que havia de direito positivo, aplicável, existente, escrito na época, mas que ainda assim, né, isso eu nem me lembro exatamente em que livro eu li, acho que foi um livro de direito penal, o autor mencionava que na prática, aqui na colônia, em determinados momentos históricos, cabia, por exemplo, Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária dele, ter poder, entre aspas, de vida e de morte. Então, existe uma vigência, era formal, mas não material. E aí também, né, eu mencionei, você disse da cidade sem Estado, né, dos indígenas,
que existem duas possibilidades, normalmente, né? No livro sobre Estado e Democracia, o Cícero Araújo e o André Singer, eles falam que tem aquela possibilidade da Hannah Arendt, que é uma ampliação da liberdade, a política como ampliação da liberdade, da conquista da igualdade, luta por isso, e a política como violência, coerção também. E nós também já falamos sobre isso também de maneira privada, sobre como teria nascido de maneira viciada ou não a democracia na antiguidade, e com relação à própria existência do Estado também, não é uma questão unânime, porque há quem entenda que o Estado não teria nascido necessariamente com a Paz de Westfália, mas existiriam também Estados antigos, gregos, romanos, etc. Porque também existem elementos que cada um categoriza como povo, território, soberania, finalidade, e aí, a partir disso, determinados critérios se enquadram ou não na existência ou não de um Estado em determinado contexto histórico. E, para contextualizar também com os nossos dias aqui, é importantíssima essa questão também, não só pela herança, pela bagagem cultural e jurídica, que isso foi nos deixado tanto com relação a nós, né, digamos assim, cultura ocidentalizada com os indígenas, os povos originários, mas também como isso nos influenciou e influencia até hoje também em questões jurídicas atuais, como a discussão a respeito do marco temporal, agora no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente, pelo menos, fica como um ponto de reflexão em que medida pode servir de norte interpretativo numa interpretação histórica, porque existem critérios interpretativos, né, além do aspecto gramatical, a gente poderia remeter ao teleológico, ou nesse caso mais histórico, como existe um débito com relação aos povos originários, que até na nossa certidão de nascimento, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, já começa, de certa maneira, mostrando como os portugueses já tinham segundas intenções, digamos assim, com relação às pessoas que aqui se encontravam, e em que medida isso pode direcionar nossas atitudes no dia a dia, tanto com relação ao outro, né, na questão de alteridade, mas também com relação ao exercício das nossas respectivas profissões. Então, agradeço ao professor Diego e se ele quiser se manifestar a respeito de algumas dessas colocações ou aprofundar algum ponto especial. Não, só três coisas rápidas. A começar pela última que você falou, essas intenções, né? Uma curiosidade, o brasileiro, a palavra brasileiro é uma profissão, né? Ela deriva de uma profissão, né? Então, é o que mexe com o pau-brasil, né? Então, é justamente isso. Então, se formaram ali os brasileiros, as pessoas que mexem com o... Então, é interessante. Isso, eu não lembro qual leitura que eu tive que me veio que o autor menciona isso, né? Que é uma denominação de profissão, né? Diferente de quando você fala espanhol, inglês, português, o brasileiro é uma profissão, né? O que faz, o que mexe com o pau-brasil. Agora, vamos bater um pouco, só para terminar, bater um pouco e assoprar os jesuítas também, né? Eles escravizaram os negros, mas a gente tem relatos de que eles recriminam a violência, né? Então eles falam assim, olha, tem que escravizar, mas pô, não precisa bater e tal. Tô sendo, mas nesses termos assim. Então, ao mesmo tempo que eles defendem a escravidão, eles falam que você não pode agir. Então, essa coerção que você falou... É uma escravidão esclarecida. Exatamente. Agora, você citou o Laurentino, do Arco da Lapa. Tem uma coisa que os jesuítas defendiam, que não consegui falar, porque a gente ia avançar muito, mas é que a guerra justa. Então, a ideia é o seguinte, olha, eu vim aqui para te mostrar a verdade, que é o cristianismo. Você aceita? Ah, não aceita. Então, a partir disso, criou-se o termo de guerra justa, né? Que os colonos usavam isso, obviamente, de uma ambivalência muito grande, no sentido de que fala assim, eles não querem se tornar cristãos, vou escravizar. Então, não sei se você se recorda, se o Laurentino fala que obviamente, que teve escravos indígenas, mas resultado de uma guerra justa, ou seja, a escravização... Ele não trata.
Não trata. Quanto à relação, ele só passa do ponto de vista jornalístico, digamos assim, sem entrar muito nessa questão. Porque, digamos assim, o cânone jesuítico seria o quê? A conversão, e só a escravização ou a escravidão em situações extremas, né? Que eles chamaram depois de guerra justa, né? O índio que não quer, que por consentimento não quer se converter ao cristianismo, e aí sim você poderia fazer uso da escravidão indígena. Dá só esses três pontos. Isso remete até a outra questão também, né, sobre a indisponibilidade ou não, né, porque essa sujeição à questão de uma guerra interna, né, intestina, que leve a uma escravização de um povo, uma escravidão de um povo, depende também de aspectos que, como é que eu posso dizer, tratam justamente de direitos que alguns reputariam naturais, né, que do ponto de vista do justnaturalismo seriam direitos universais e tal. Só que é justamente uma percepção contemporânea sobre aspectos passados, pretéritos, né? Ainda que em determinados contextos, em determinadas situações, os viventes daquele momento tenham feito tais declarações universais e amplas, né, como a Revolução Francesa e tal, mas sobre essa indisponibilidade desses direitos, sob a ótica contemporânea, seria questionável, né, a gente declarar a justeza, né, a possibilidade aceitável ou não da escravidão, ainda que na época eles usassem isso como argumento. O René colocou algumas questões aqui, e o Alexander também. O padre Vieira tratava a questão dos negros nos sermões e criticava a violência. Comparou o sofrimento deles ao de Cristo na cruz. Ele chega até a falar, né, que a vida do negro era que mais se aproximava, a vida do negro escravizado era que se aproximava do martírio de Cristo, né? Uhum. Então, a gente até comentou isso recentemente, né? Em várias épocas existiram determinadas pessoas que transcendiam lógico, não de maneira completa, absoluta, mas transcendiam a crença os dogmas, o senso comum daquele período. E isso é louvável. Sim. E ele provavelmente foi uma exceção nesse sentido. Inclusive porque também se trata de um grupo e dificilmente as pessoas têm uma posição uniforme sobre determinados assuntos, né? Elas buscam consensos, né, em meio às dissensões. E aí tem a questão do Alexander também. A coroa portuguesa e os pessoas jesuítas não foi a preocupação com os índios, é óbvio, sim questões políticas. Após a descoberta do Novo Mundo, os habitantes do paraíso só podiam ter 3 destinos: ou perder seus costumes e crenças para uma nova cultura, em nome de Deus, ou serem escravizados como os animais selvagens, ou serem dizimados pelos colonizadores, de fato. Eu só queria voltar, eu concordo, achei muito... Concordo com a observação dele. Agora, uma questão que a gente pode pensar também é nessa... O seguinte, a gente tem as missões, ali tem os índios que se converteram por consentimento, e quem é que trabalhava? Né? O jesuíta europeu, pensando nessa matriz, digamos, aristotélica, de que o trabalho deve ser delegado a alguém inferior, ou o índio que trabalha? Então, essa é uma questão também. Penso eu, pelo menos pelo que eu estudei, de que esse serviço era dado aos índios, né? Então, mesmo nas missões que não tinha escravidão, você tem ali, de novo, a ideia de hierarquia e uma ideia de que existe, sim, ali uma concepção de que eu sou superior a você, eu sou europeu, você é um bárbaro, enfim. Obviamente que isso mudou, isso variou em maior ou menor medida, né? Mas que, obviamente, que isso acontecia, né? Esse pressuposto de que... Ainda que veladamente, implicitamente, há uma hierarquização social. Provavelmente uma pessoa da época não tratava, por exemplo, o rei, né, como trataria, sei lá, um colono com posses.
Exatamente. É só para a gente bater um pouco mais nos jesuítas aqui, para não ficar uma coisa... Bom, Não, mas eu quero agradecer a todos pela participação, pelas intervenções, todos os espectadores. Agradeço ao professor Diego uma vez mais pela palestra, que foi engrandecedora em diversos aspectos. E dou aqui por encerrado nossas atividades e muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, viu? Agradeço. Forte abraço aí para vocês. Abração.